O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Eu vou dar um beijo na palavra, em seu nome, da sua casa, da sua família, beijando o próprio Deus. Olha só que bonito, que Deus abençoe, viu? Amém. Pode sentar-se, pode se acomodar aí na sua casa. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que possamos entender o que Deus está nos pedindo hoje nesse tempo de graça. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, no domingo agora passado, nós acompanhamos, a emocionante história, a intrigante história, dos discípulos de Emaús. Era a tarde do dia da ressurreição. Vamos recordar rapidinho. 2 discípulos de Emaús estavam voltando de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros mais ou menos era a distância. E aí, de repente, desanimados, tristes, abatidos, angustiados, uma pessoa se aproxima deles. Eles não sabiam quem era. Aí começa a perguntar, questionar o que aconteceu. Aí você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu. Aí aos poucos esta pessoa, que era Jesus, que eles até então não sabiam que era, começa a explicar as escrituras, de Moisés, passando pelos profetas, aquilo que ia acontecer com Jesus. E aí a gente sabe a conclusão, que de repente no partir o pão, eles reconheceram que era o próprio Jesus, e naquele momento Jesus desapareceu. Então este foi o caminho de Emaús, ou seja, alguém que se aproxima e que explica, abre a inteligência, abre o coração para que eles possam compreender a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você já entendeu. A primeira leitura repete exatamente o que aconteceu domingo. Ou seja, um pagão, um eunuco, estava voltando para a sua terra e um apóstolo, lá foi Jesus, aqui foi um apóstolo, Filipe. De repente ele percebe que aquele pagão, representando todos os povos que não conheciam Jesus ainda, de repente ele percebe que aquele pagão está lendo uma passagem de Isaías. Isaías é o profeta do Antigo Testamento, o profeta messiânico, o profeta que anuncia a chegada do Messias. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz o Messias. É o profeta do Messias. E esse rapaz, esse eunuco, ele estava lendo uma passagem de Isaías. Aí Filipe, que não perde a oportunidade de evangelizar, se aproxima e pergunta: moço, eu sei que você está lendo aí o profeta Isaías, você está entendendo o que você está lendo, mas como entender se ninguém explica? Era a chance que Filipe queria para ele entrar na conversa de vez. E aí Filipe começa a explicar, começa a abrir a inteligência também daquele pagão, porque Filipe vai dizer que aquela passagem de Isaías fala de Jesus, do Messias. E aí Filipe apresenta Jesus para essa pessoa, para esse pagão. E olha que conclusão bonita que esse pagão chega. No final da caminhada, ele vê lá um rio, mas assim, então me batiza, eu quero ter uma vida nova, eu quero viver santamente, eu quero que essa graça desse Jesus que você falou com tanto entusiasmo, possa fazer parte de agora em diante da minha vida. E ali
este pagão foi batizado, e termina a primeira leitura dizendo que ele saiu dali feliz e contente. Olha que maravilha, feliz e contente por ter conhecido Jesus, por ter batizado em Jesus. Então, batismo aqui e testemunho já nos dizem bastante. Essa primeira leitura fala desse novo batismo, essa mudança de vida. Filipe, que não desperdiçou o tempo para evangelizar. Quero perguntar para você que está em casa aí nos acompanhando, nesse tempo de quarentena, onde você está forçado, onde todos nós estamos forçados a ficarmos mais em casa, home office, trabalho, etc. Né? A gente tem mais trabalho quando fica em casa, enfim, né? Mas assim, você está aproveitando esse tempo também para evangelizar, através das redes sociais, para evangelizar os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos. Você está aproveitando esse tempo para falar de Deus, para falar de Jesus. Olha, Filipe, o apóstolo não desperdiçou o tempo, ele começou a falar com entusiasmo. E você está aproveitando também para testemunhar, para falar, para evangelizar alguém lá do WhatsApp, do Facebook, das suas redes sociais. Não só para contar fofoca, intriga, maledicência ou notícia ruim, pelo amor de Deus, ou disseminar notícia ruim, isso está cheio. Mas não, é para falar das coisas bonitas, da vida, de esperança, de Jesus. Então vamos aproveitar essa carona dessa primeira leitura para fazer essa parte. Já o evangelho de hoje, o que o evangelho nos ensina? Jesus está nos dizendo no capítulo 6 de São João que ele é o pão da vida. Eu já falei em outras ocasiões, assim, nas minhas pregações, mas como voltou o capítulo 6 de São João, Jesus define, eu sou o pão da vida. Mas por que Jesus está dizendo que ele é o pão da vida? Por que pão da vida? E aí, minha gente, a gente tem que buscar lá na época, na cultura, no idioma da época, a gente tem que entender o que está por trás quando Jesus disse que eu sou o pão da vida. E é por isso que eu queria agora falar com vocês. Existem dois conceitos de vida. Dois conceitos. E para isso eu vou usar duas palavrinhas em grego, que era o idioma da época, que foi escrito no Novo Testamento. E você vai anotar aí e vai entender. Né? A primeira palavra que fala de vida é bios. Né? O que é bios? A gente não fala biologia. Né? Bios é todo organismo vivo. Tudo que vive e respira é bios. Foi feito, é criação, tem um princípio, meio e fim. Bios. Né? É a nossa vida, nós somos, né, a nossa vida biológica. Tudo, né? Desde uma bactéria, um vírus, enfim, um elefante, uma girafa, o ser humano, bios. Mas é dessa vida que está falando Jesus? Não. Existe uma outra vida. Se bios é vida com V minúsculo, existe uma outra vida com V maiúsculo, bem grandão. E aí outra palavrinha em grego que você vai aprender agora, Zoé. Não é a dona Zoé, a sua vizinha que está lá, não é a dona Zoé, não. Zoé. Zoé significa vida eterna, vida divina. É dessa que está falando Jesus. Existe a bios e existe a Zoé, a vida divina. Quando nós fomos batizados, minha gente, preste atenção agora. Quando nós fomos batizados, Deus colocou em mim, em você, isso mesmo em você, uma sementinha desta vida eterna, dessa Zoé, desta vida eterna. Essa sementinha que está lá dentro de você, no nosso batismo foi plantado. Ela precisa crescer. Essa sementinha precisa ser cultivada. Essa sementinha precisa ser regada. Essa sementinha precisa se desenvolver. Essa sementinha precisa ser alimentada. E aí que entra Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Mas que vida? Vida eterna. Aquele que me recebe, que me comunga, que entra em comunhão comigo, com este pão da vida, que é o próprio Jesus, esse sim experimenta a vida eterna. E foi exatamente isso que esse eunuco experimentou. Foi exatamente isso, essa alegria de ter, ele foi batizado, lembra que ele foi batizado? Na medida que ele foi batizado, ele sentiu essa semente da vida eterna dele. E São Paulo vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, qual é a nossa missão? Nós estamos privados da missa, da Eucaristia, vai um pouquinho mais de tempo, com paciência, logo vai voltar. Mas assim, é importante que você entenda,
a necessidade da missa, a necessidade da Eucaristia, porque é o pão vivo. Jesus é esse pão vivo que a gente tem a oportunidade de comungar. Olha a importância disso, minha gente, porque aquele que comunga Jesus, que recebe Jesus, possui o quê? A semente da vida eterna. Está desenvolvendo dentro dele a vida eterna. Olha que coisa linda. Por isso, não deixe morrer isso em você. Vá cultivando. Vai regando, acompanhando a programação das TVs católicas, rádios católicos, enfim, aqui em nosso canal. Vai regando essa sementinha, vai regando. Para que chegar o momento certo, você vai receber o Jesus, o pão da vida. Amém? Essa é a nossa missão. Por isso que batismo, na primeira leitura, e Eucaristia, o pão da vida, tem tudo a ver. Porque é no batismo que a gente recebe essa semente precisa crescer, não deixa morrer, faça crescer aí no seu coração essa semente, esta vida de Jesus dentro de você. Amém?